Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. O Kelvin, eu conheci o Kelvin quando eu tinha 12 anos de idade, 12 anos. E foi a partir daí, sabe, Paulinho, que ele se transformou naquela minha paixão infantil. Embora eu fosse assim muito tímida, mas eu sempre dava um jeitinho de dar uma paqueradinha. Eu achava o Kelvin a coisinha mais linda do mundo. Eu achava o Kelvin a coisinha mais linda do mundo. E quando ele me olhava, eu ficava morrendo de vergonha. E eu que sempre fui assim, branquinha, eu ficava com meu rosto parecendo um tomate de tão vermelho. Ou aquele pimentão, sabe daqueles vermelhos? As minhas amigas riam de mim. Mas era legal, sabe? Aquele tempo era tão bacana. A gente tinha a nossa turminha, a turminha do Tatuapé. Ei, bairro maravilhoso. Você não sabe a paixão que eu tenho por esse bairro Tatuapé. A nossa rua parecia que tinha mais criança do que adulto. E nós fomos crescendo juntos, né? Aquela molecada na rua. E todas as tardes a gente se reunia, brincava, jogava, especialmente vôlei, né? Tinha uma pessoa que tinha lá uma rede de vôlei. Então a gente praticamente anulava o quarteirão para o jogo de vôlei. Quando vinha um carro, a gente tinha que levantar a rede para o carro passar. Era uma delícia. Era uma delícia. Todas as tardes era assim, brincadeira, o vôlei, o andar de bicicleta. O Kelvin estava sempre ali junto com a gente. Na verdade, foi o Kelvin que apresentou uma coisa que a gente desconhecia: o skate. Ele ganhou, ele tinha um skate. Só ele sabia andar. Então eu achava aquilo o máximo. A paixão da minha vida, sabia andar de skate. Para minha sorte, nenhuma garota ali da rua achava o Kelvin bonito como eu. Tinha gente até que achava ele feio. Não sei o que você viu nesse menino, credo. Coisa de garota da época. Então eu era a única garota que o paquerava. Mas como eu disse, por causa da minha timidez, eu nunca tive coragem de falar que eu gostava dele. Tem uma amiga, a Lívia. Aliás, a Lívia, menina, ela era boa em tudo. Caramba, sabia jogar queimada, vôlei. Um dia, eu vi a Lívia tentando ficar de pé no skate do Kelvin. A Lívia, ela era boa em tudo, essa menina. Aí eu fiquei até meio enciumada, sabe? Mas ela sabia que eu gostava do Kelvin. E até no dia, para agradar o Kelvin, porque ela queria tentar andar de skate. Então, para agradar o Kelvin, ela falou assim: ô Kelvin, tem um aqui na rua que tá gamadona em você. Expressão da época. Ô Kelvin, tem uma aqui na rua que tá gamadona em você. O Kelvin, quem é a Lívia? Você não sabe? Fala! Quem é Lívia? E foi ela que deu o primeiro recado meu para ele. Ela acabou sendo o nosso cupido. E aí numa tarde,
ali mesmo na rua do Tatuapé, quando a rede de vôlei não estava no lugar e ninguém tinha saído para brincar. Atrás do murão tinha um lugar que a gente chamava de murão. Atrás do murão, eu e Kelvin, nós nos beijamos pela primeira vez. Guardei o sabor, guardei aquele beijo. Ai, que paixão, que amor. Paulinho, eu nem consegui dormir naquela noite de tão feliz por ter dado o meu primeiro beijo. E agora a minha esperança era namorar o Kelvin. E você sabe, quando a gente tem 12 anos, a gente quer tudo, quer namorar, quer casar, planeja ter filhos. E era aquilo que eu sonhava, sabe, com a ajuda da Lívia, ela para andar de skate. Ela levou meu recado para o Kelvin e nós começamos a namorar. É claro que eu estou falando aqui de um namoro, mas na verdade aquilo era mais uma brincadeira de criança do que propriamente um namoro. Naquela época, uma menina que tivesse 12 anos de idade não namorava como já se namora hoje. A gente só se via à tarde na rua, atrás do murão, ficávamos de mãos dadas, alguns beijinhos e só. Mas aquilo para mim já me realizava tanto. Só que depois de um tempinho que nós estávamos namorando, para mim já tinha passado um tempão. Nada, tinham passado meses. O meu pai, que pagava aluguel no Tatuapé, acabou conseguindo comprar uma casa na freguesia do Ó. Era uma casa modesta, mas era aquela que meu pai conseguiu comprar, sabe? Então eu recebi talvez a pior notícia da minha vida, de que nós iríamos nos mudar do Tatuapé em algumas semanas. Nossa, eu ia ficar longe de todos os meus amigos, eu teria que mudar de escola. Mas o pior é que eu ia ficar longe do Kelvin. Eu ia ficar longe do Kelvin, as semanas voando e finalmente chegou o dia da mudança. Eu me lembro direitinho que foi num sábado. Os homens carregando o caminhão da mudança. E eu na rua, eu parecia um cachorrinho abandonado, sabe? Eu andava de um lado para o outro, tristinha. As minhas amigas me abraçavam. O Kelvin chegou com o skate dele. Eu queria estar pertinho dele. Nesse dia eu até arrisquei, sabe? Andar no skate do Kelvin. E eu me lembro que ele teve que me segurar para eu não cair. E foi tão gostoso ele me segurando para eu não cair. E ele foi segurando e de propósito ele foi me empurrando. Ele foi me empurrando atrás do murão. Ele foi me empurrando, meu pai ali, ajudando os homens com a mudança. E ele foi me empurrando no skate, atrás do murão. É murão, é murão, é murão, é murão. E nós trocamos um beijo apaixonado, atrás do murão. Eu nunca vou te esquecer. Eu nunca vou te esquecer, Kelvin. Ana, eu também não vou te esquecer. Nunca. Você jura? Juro. Você vai lá na freguesia do homem ver? Uhum. Eu vou. Você vai mesmo? Vou. Eu fui para a freguesia do Ó. Eu fui com tanta saudade já no primeiro dia. Mas chegando lá, vida nova, nova escola, novas amizades. Esperava que o Kelvin viesse me ver, mas acho que ele não tinha nem condição de fazer isso. Como fazê-lo? Fui conhecendo muita gente também. E assim eu fui perdendo contato com os velhos amigos
do Tatuapé. O Mourão ficou na lembrança. E também perdi o contato total com o Kelvin. Afinal de contas, não dava para namorar com ele à distância. E era tão longe, para mim era tão longe. Olha, Freguesia do Ó, do Tatuapé, enfrentar aquela marginal Tietê, nossa! Aquilo para mim era uma distância, era como se fosse do Brasil no Japão, era igual. Tatuapé para Freguesia do Ó. Um ano depois que eu estava morando lá na freguesia, eu já tinha de novo a minha turminha de amigos. Já não sentia mais aquela falta tão grande que eu sentia antes. Mas o Kelvin era diferente. Eu nunca o havia esquecido. Mas fazer o quê? Não havia comunicação se houvesse naquele tempo a comunicação que há hoje. Não tinha. Eu sofria. Eu tinha muita saudade dele. Mas o tempo foi passando. A menina de 12 fez 13, que fez 14, que fez 15, e 16, e com 17 anos eu conheci, no meu terceiro colegial, Eduardo. E eu e ele passamos a namorar. E esse namoro, eu e Edu, durou 4 anos. Eu tinha exatos 21 quando o Edu me pediu em casamento. E eu aceitei. E nós nos casamos. Eduardo sempre foi muito bom para mim. Mas foi logo depois do casamento que ele começou a pisar na bola. Logo após nos casarmos, eu comecei a descobrir mentiras, traições, muitas brigas. Ele pedia perdão, eu perdoava, achando que tudo seria diferente. Mas era só durante um tempo diferente. Porque logo em seguida, ele voltava a aprontar tudo comigo novamente. Tanto que o casamento durou pouco. Óbvio que durou pouco. Pra você ter uma ideia, me casei, eu tinha 21 e com 26, eu estava entrando num fórum com um advogado para me separar do Eduardo. Ele era muito mentiroso. Talvez seja o pior defeito que possa ter um homem: ser mentiroso. Mesmo assim, sabe, eu vou dizer uma coisa. Óbvio que aquela mentiraiada toda contada pelo Eduardo bateu com o sentimento que eu tinha por ele. Mas apesar disso, eu sofri. Não foi fácil não a separação. Aliás, eu quero que alguém que esteja me ouvindo agora diga que foi fácil a separação. Não tem ninguém. Não tem ninguém que não tenha sofrido numa separação. E eu sofri. Sofri bastante. Eu jamais esperava que o Eduardo fosse capaz de fazer tudo o que ele fez para mim, inclusive depois de nos separarmos. Mas na verdade, eu tinha mais raiva dele do que outra coisa. E no final das contas eu passei por cima disso tudo numa boa. Porque eu percebi que eu tinha perdido nada. Mesmo assim eu encarei, olha, uns 3, 4 anos, sabe? De fossa. Porque o Eduardo, havia um momento em que ele queria... Você sabe qual foi a nossa sorte? Diziam que era a nossa sorte. Foi que nós não tivemos filhos, embora tivéssemos tentado. Cheguei uma vez a engravidar, mas não foi avante a gravidez. Então as pessoas diziam: ainda bem, Ana, que você não teve filho com ele. Nossa, eu acho até que se eu tivesse filho eu nem teria me separado. Eu só sei dizer que uns 4 anos depois, só depois desse período, porque ele ficava tentando voltar comigo, sabe? Ele não me dava paz. Foi que ele começou a me dar paz, até porque ele passou a morar com outra mulher. Eu dei graças a Deus quando isso aconteceu. Dei mesmo, graças a Deus, não é despeito não. Mas aí, 4 anos tinham se passado. A menina agora tinha 30.
30 anos. Daquela menina de 12 do Tatuapé, meu Deus, 18 anos passados. Tanta coisa tinha mudado na minha vida. Eu comecei a trabalhar pertinho de você, porque eu sei que a emissora de rádio na qual você trabalha fica na Avenida Paulista. E eu fui trabalhar nesse conjunto nacional. Não é pertinho aí da emissora que você trabalha? De fato é, Ana. Então eu fui trabalhar aí no conjunto nacional. E você sabe que quando tem que ser, não tem jeito, né? Eu estava caminhando pelo Trianon, ali na frente do MASP, mas não na calçada do MASP. Eu estava na calçada do Trianon. Eu estava caminhando em frente ali o Trianon, Avenida Paulista. Eu estava no meu horário de almoço. Eu estava até pesquisando algum lugar para comer alguma coisa diferente. Já não era tão pertinho assim do conjunto nacional. Eu estava caminhando. Eu estava com algumas amigas. Quando de repente... Vocês não vão acreditar. Porque quem conhece a Avenida Paulista sabe do movimento da mesma e das pessoas que transitam ali, do quanto é difícil você, de repente, encontrar em plena Avenida Paulista alguém que você conheça. Vocês não vão acreditar, mas de repente eu esbarrei assim numa pessoa com terno. Era um homem com terno. E quando eu fui pedir desculpa, porque eu me lembro assim que ele vinha balançando o braço, e o relógio que ele estava usando o relógio na mão esquerda. Então ele vinha de frente comigo, então o relógio bateu no meu pulso, doeu até. E apesar de ter doído em mim, eu fui pedir desculpas para ele, porque foi uma batida brava assim de relógio contra o meu pulso. Eu falei assim, desculpa. Quando aquele homem de terno e gravata olhou para mim, eu achei que eu tivesse tendo uma visão. Eu estava sonhando. Nós ficamos mudos, ele olhando para mim e eu para ele. Eu com o pulso doendo, porque a batida do relógio foi violenta. Ele olhando para mim e eu para ele. Eu falei, Kelvin, você é o Kelvin? Ana? Você é a Ana? Eu não acredito, Ana. Perdão, eu bati. Esse relógio é pesado. Eu bati em você. Foi nada. Que foi nada, mentira. Estava doendo meu pulso. Eu não acredito te encontrar aqui, Kelvin. Pessoal, falei. Eu estava com umas 3 amigas. Pessoal, isso aqui é o Kelvin. Eu queria ter uma referência, né? Eu queria ter uma referência para falar assim, esse aqui é o Kelvin quem, né? Eu falei assim, esse aqui é o Kelvin, e não sabia o que eu falava. Eu não falava, eu pensei em falar meu amigo, pensei em falar meu ex-namorado, eu pensei em tanta coisa, mas eu fiquei com vergonha, porque eu sou tímida. Esse aqui é o Kelvin. Aí ele falou, o ex-namoradinho dela. Ex-namoradinho, Nossa, a gente tinha tanta coisa para conversar. Você tá indo aonde? Eu tô indo almoçar. Quer dizer, eu e nós também. Quer ir com a gente?
Eu achei que ele fosse recusar. Não. Ele falou: por que não? Vamos. Tínhamos tanto para conversar. Ele me falou que também trabalhava ali na Avenida Paulista. Eu elogiei porque ele estava muito bem vestido de terno. E aí ele me revelou: havia se formado, era advogado. O almoço teve que ser rápido, não por ele, porque ele era um profissional liberal, mas por mim, porque nós tínhamos só um período de 1h30 para o almoço. E nós fomos almoçar longe aquele dia. Quer dizer, quis o destino que fosse longe e de propósito. Mas dali para frente eu nem consegui mais me concentrar mais no trabalho. Depois daquele reencontro. 18 anos! Gente, não é brincadeira não. Eu tinha 12, agora tinha 30. 18 anos depois. As minhas amigas, ninguém achou ele bonito. De novo. Mas para mim, quer dizer, ele não era feio, tá? Eu estou dizendo assim, ele não era um sujeito que chamasse atenção pela beleza. Mas para mim ele era lindo. Eu estava no trabalho, eu tinha deixado o telefone com ele, mas cheguei a duvidar que ele pudesse ligar. Talvez fizesse um charme para não ligar no mesmo dia. Bobagem minha, ele ligou no mesmo dia. E nós nos encontramos. E fomos até um barzinho na Avenida Paulista mesmo. Aliás, esse barzinho você vai conhecer, você vai lembrar. Fica na esquina mesmo do MASP. Contei para ele sobre tudo que eu tinha passado na minha vida. O meu casamento desfeito. Já tinha mais de 4 anos que eu tinha separado. Conversamos tantas coisas. Quando a gente se tocou, você sabe que horas é? Nós ficamos nesse bar. É Alameda Casa Branca, rua com a Paulista. É um bar de esquina. Nós ficamos nas mesinhas ali. Você sabe até que hora nós ficamos nesse bar? Meia-noite. Meia-noite. Nos despedimos. Mas aí quando ele viu o adiantado da hora, ele fez questão de me acompanhar até em casa, de me levar até a minha casa. E quando eu fui descer do carro dele, ele ficou me olhando de uma maneira tão carinhosa, que eu imaginei que nós fôssemos nos beijar. Mas ele me respeitou, ele olhou nos meus olhos e falou: eu não posso fazer isso ainda. O quê? Eu dei uma de migué, né? Ele falou assim pra mim: eu não posso fazer isso ainda. Eu falei: o quê? Ele falou: que eu tenho vontade de fazer. Aí eu fui mais espertinha. E por que não? Porque eu tenho que resolver antes alguma coisa. Eu tenho uma coisa importante para resolver antes. E então eu fui embora deixando no ar que algo aconteceria entre nós de novo. Pois no dia seguinte, no final da tarde, o telefone toca lá no escritório que eu trabalhava e era o Kelvin. E ele queria um encontro novamente, porque ele disse que tinha uma coisa muito importante para me falar. E nós nos encontramos novamente, fomos no mesmo lugar, deu sorte. Vamos lá. Vamos lá. Alameda Casa Branca, combinado. Eu fiz o que eu precisava fazer. Desculpa, Kelvin. Eu acabei não perguntando o que era. Eu terminei um relacionamento. Você? Sim. Terminei um relacionamento que já estava mais do que acabado, sabe? E eu fiz isso porque eu te encontrei de novo. Eu nem perguntei se você quer ou não namorar comigo. Mas eu acho que aquela nossa história que começou lá na infância. Lembra do skate? Lembro. Lembra do Mourão?
Sim, lembro. Aquela história, aquelas coisas que nós fazíamos atrás do murão. Eu acho que ainda tem muitas páginas pela frente. Você quer namorar comigo? Quero muito. E a minha resposta foi fechar os olhos para receber um beijo. Aliás, foi o beijo mais gostoso de toda a minha vida. A Alameda Casa Branca com a Avenida Paulista. Foi como continuar aquele beijo que nós havíamos dado lá atrás do murão no dia que eu mudei para a freguesia do Ó. Uma sensação que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Foi a partir de então que Kelvin e eu começamos a namorar. E eu passei a ser a mulher mais feliz do mundo. Só que não tínhamos muito tempo a perder, né? Eu com 30. Ele era um pouquinho mais velho que eu, 31. Tinha que ser rápido. A gente tinha pressa. Um ano depois, nós nos casamos. E a alegria do meu casamento foi maior ainda. Quando eu vi na igreja todos aqueles meus amigos e amigas de infância e uma surpresa que o Kelvin havia feito para mim, que tornou aquele meu dia, que já era tão feliz, mais feliz ainda. Ele foi atrás da Lívia, lembra da Lívia? A Lívia, aquela que queria andar de skate e levou o recado para agradar o Kelvin. Quando eu tinha 12 anos, ela não estava morando mais em São Paulo. A Lívia estava em Curitiba. Ele trouxe a Lívia de lá, com o marido, com filhos, para o dia do nosso casamento. Ah, meu amigo, eu e Kelvin estamos completando bodas de prata, 25 anos. Temos um casal de filhos lindos e maravilhosos. Ele, brincalhão, fala que ainda bem que eles puxaram a minha beleza. Ele também não se considera bonito. Mas essa é a minha história de amor. Uma história que começou lá na minha infância e que teve esses desafios, que teve que atravessar essas dificuldades, que me fez passar por todas essas experiências. Mas uma coisa eu aprendi com a minha história, e é essa mensagem que eu gostaria que ficasse para o teu público. Olha, quando tem que ser, quando Deus determina, não há nada que possa separar. Nada. Nem a distância, nem o tempo, nem relacionamento sério. Porque se eu fiquei casada, não pense que com o Kelvin não foi diferente. Aquele relacionamento que ele teve que terminar quando ele me conheceu, não era uma coisa simples, não. Ele não era casado oficialmente, mas ele vivia junto com uma pessoa. Ele, inclusive, e eu revelo agora, ele tinha um filho nesse relacionamento. Um filho com o qual eu tenho uma relação ótima, diga-se de passagem, mas no começo não foi bem assim. Isso tudo eu demonstro de que um sentimento chamado amor, e só o amor, é capaz de vencer tudo. Mas eu quero, a partir de agora, aqui, nesse canal que eu tanto admiro, eu quero escutar, quero ler o seu comentário.